Há coisas que o céu observa em silêncio. Atitudes sutis, escolhas diárias, palavras descuidadas que ferem o coração do Espírito Santo. Muitos acreditam estar servindo a Deus, mas sem perceber, estão apagando a sua presença e perdendo a sensibilidade à voz divina. Esta mensagem não é uma condenação, mas um chamado para olharmos dentro de nós mesmos e permitirmos que o Espírito Santo nos revele o que precisa ser restaurado. Porque nada é mais trágico do que viver uma fé sem fogo, uma devoção sem comunhão, um cristianismo sem presença. Nesta pregação, vamos caminhar juntos por verdades que confrontam, mas também curam. Vamos identificar 5 atitudes que têm entristecido o Espírito Santo e aprender como voltar ao primeiro amor. Aquele lugar onde a alma volta a arder e a voz de Deus é ouvida novamente. Prepare o coração. Esta palavra não é apenas para ouvir, é para decidir mudar. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que o coração do cristão começa a esfriar. Ele ainda fala sobre Deus, ainda canta, ainda serve, mas o olhar perdeu o brilho. O altar continua de pé, mas o fogo se apagou. E é nesse silêncio que o Espírito Santo começa a se entristecer. A frieza espiritual não chega de repente. Ela se infiltra como uma brisa gelada, entrando pelas frestas da distração. Um dia sem oração, uma leitura apressada da palavra, uma adoração feita por hábito. E pouco a pouco, o coração que antes ardia passa a pulsar em compasso morno, distante da chama da presença divina. Deus nunca se distancia por escolha própria. É o homem quem se afasta enquanto pensa estar perto. O Espírito Santo não se impõe. Ele se retira com tristeza quando não há espaço. O altar não se apaga por falta de lenha, mas por falta de entrega. Quantas vezes você já percebeu que ora, mas não sente, que canta, mas não se move, que fala sobre Deus, mas já não o ouve mais? Isso não é falta de fé, é falta de fogo. E o Espírito está chamando você hoje para reacender aquilo que o pecado e o cansaço tentaram apagar. Há cristãos que vivem de lembranças espirituais, falam de experiências antigas, mas já não vivem novas. O altar virou museu de um tempo em que Deus falava todos os dias. Mas o Espírito Santo não quer lembranças, ele quer presença viva. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Isso não é uma sugestão, é um clamor. O Espírito é como um fogo sensível. Ele aquece, consola, mas também se entristece quando ignorado. Ele não grita, ele sussurra. E muitos não ouvem mais o sussurro porque estão distraídos demais. O coração frio ora pouco, busca menos e se satisfaz com o mínimo. É o tipo de fé que sobrevive por inércia, não por paixão. Mas o Espírito Santo não habita onde há indiferença. Ele habita onde há desejo. Talvez você ainda esteja no altar, mas o altar já não está em você. Talvez fale de avivamento, mas perdeu o hábito de se quebrantar. O Espírito Santo está chamando você de volta, não para o mesmo lugar, mas para um nível mais profundo de intimidade, onde a presença não é evento, é respiração. O altar é o lugar onde a carne morre e o espírito vive. Quando o altar se apaga, o pecado encontra abrigo e a consciência se torna fria. Por isso, o Espírito Santo insiste: reacenda o fogo. Não há outro caminho para quem deseja permanecer fiel. Deus não se move por emoção, mas por entrega. O cristão que mantém o fogo aceso é aquele que decide permanecer mesmo quando não sente nada. Ele sabe que a presença não depende do sentir, mas da fidelidade em buscar. O Espírito Santo não quer cristãos perfeitos, quer corações dispostos. Ele não procura talentos, mas entrega. O fogo do altar se reacende quando a oração volta a ser prioridade, quando a palavra volta a ser alimento e quando a adoração deixa de ser rotina para se tornar rendição.
O Espírito está chamando alguns de volta para o lugar da lágrima, do arrependimento e da adoração genuína. Onde foi que o fogo se apagou? Foi na pressa, no orgulho, na frieza? Não importa. O Espírito Santo ainda acende brasas onde há cinzas. Deus nunca abandona um altar quebrado. Ele reconstrói. O que ele não pode fazer é acender um altar que o homem insiste em deixar vazio. Quando há arrependimento, o fogo volta. Quando há humildade, a chama se ergue. A frieza espiritual é o prelúdio da apostasia. O Espírito Santo não se entristece por vaidade, mas porque ele sente quando o amor se esfria. Ele sabe que um coração morno é presa fácil do engano. O Espírito está sussurrando: volta. Volta para o lugar secreto. Volta para o quarto onde você chorava em silêncio. Volta a desejar o que o mundo não pode dar. Porque o altar ainda existe e Deus ainda quer acender o fogo dentro de você. O orgulho é o disfarce mais antigo do inimigo. Ele não entra pela porta do pecado visível, mas pelo corredor estreito da vaidade espiritual. Quando o cristão começa a se ver como exemplo em vez de servo, o Espírito Santo começa a se entristecer, porque onde há orgulho, não há espaço para dependência. Há uma arrogância sutil que cresce entre os que caminham há muito tempo com Deus. É o sentimento de que já se sabe orar, já se entende a Bíblia, já se vive o bastante para ensinar. E é justamente nesse já que o Espírito se cala. Ele não habita em corações que acham que já sabem tudo. O orgulho é como uma raiz invisível. Ele não aparece nos gestos, mas se revela nas intenções. Pode estar em um louvor bonito, em uma boa pregação, até em uma oração de intercessão. Tudo parece certo aos olhos dos homens, mas o Espírito enxerga o motivo oculto, a busca por reconhecimento. Quantas vezes fazemos a obra de Deus esperando o aplauso dos homens? Quantas vezes buscamos a glória de ser vistos e não a alegria de ser achados por Deus? O orgulho espiritual é o pecado que se veste de santidade. É o inimigo com roupa de servo. Leonard Ravenhill dizia: o orgulho é o pecado que pode sobreviver até mesmo no altar. E é verdade. Há pessoas que choram diante de Deus, mas choram por vaidade, para mostrar quebrantamento. Há ministérios que cresceram não por unção, mas por ambição. O Espírito Santo se entristece não pelo tamanho da obra, mas pela intenção do coração. O orgulhoso espiritual não aceita correção. Ele ouve sermões, mas pensa que são para os outros. Ele lê a Bíblia para pregar, não para ser moldado. Ele ora, mas não escuta. E é nesse ciclo silencioso que o espírito vai sendo apagado, pouco a pouco. O orgulho mata o arrependimento. Onde há vaidade, não há lágrima sincera, e sem lágrimas não há fogo. O altar do coração se torna frio, porque Deus só sopra sobre o pó da humildade. O Espírito Santo só desce quando o homem reconhece que é pó. O Espírito Santo está dizendo: desce. Desce do pedestal, desce do título, desce da aparência. Porque enquanto o homem estiver tentando ser grande, Deus continuará pequeno em sua vida. A unção só flui quando há esvaziamento. O orgulho fecha as torneiras do céu. O orgulho espiritual transforma servos em juízes. Eles deixam de amar para avaliar, deixam de orar para opinar. Tornam-se especialistas em apontar falhas, mas incapazes de ver o próprio coração. E o Espírito Santo se entristece, porque ele nunca chamou ninguém para ser juiz do altar, mas intercessor diante dele. Há uma glória falsa que o mundo espiritual reconhece de longe. É a glória da autopromoção, da performance, da busca por influência. Mas o Espírito Santo não unge vaidade, ele unge dependência. O céu se move onde há humildade, não onde há brilho humano. O verdadeiro servo é aquele que ainda se ajoelha quando ninguém está olhando. É aquele que prega com lágrimas e não com slogans. É aquele que entende que tudo que tem veio de Deus e por isso
nada é dele. Talvez você tenha se perdido em meio à obra, achando que estava crescendo, mas estava se distanciando. Talvez tenha trocado a intimidade pela visibilidade. O Espírito Santo não veio para exaltar nomes, mas para exaltar o nome acima de todos. E ele te chama hoje para descer. Quando o cristão se humilha, o Espírito volta a agir. Quando há arrependimento, há restauração. Quando o altar é varrido do orgulho, o fogo volta a descer. A humildade é a chave que abre novamente o céu sobre o coração. O Espírito Santo não busca talentos, busca quebrantamento. Ele não procura títulos, mas lágrimas. Ele não se impressiona com ministérios, mas com rendição. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A resistência de Deus é a prova do seu amor. Ele não quer ver o homem cair em si mesmo, ele quer vê-lo cair de joelhos. E quando o orgulho morre, o Espírito volta a respirar dentro de nós. A presença que antes se calou volta a falar, e o altar que parecia cinza reacende com uma chama nova, a chama da humildade restaurada. Há uma fé que canta, prega, serve, mas não se curva. Uma fé que conhece os mandamentos, mas ignora a voz. Ela parece viva, mas é estéril. Fala de Deus, mas não anda com Ele. Essa é a fé que o Espírito Santo observa com tristeza, a fé que perdeu a obediência. Obedecer é mais do que cumprir regras, é morrer para si mesmo, é entregar o controle, mesmo quando o caminho é incerto. Mas a geração de hoje quer um Cristo que abençoa, não um Cristo que governa. Quer promessa, mas não cruz. Quer graça, mas não arrependimento. Deus não se agrada de palavras bonitas. Ele se agrada de corações obedientes. O Espírito Santo se entristece quando o cristão diz Senhor, mas vive como se fosse dono de si mesmo. Porque o Evangelho não é um adorno para a vida, é a própria vida sendo moldada pela vontade de Deus. Quantas vezes você pediu direção a Deus, mas decidiu antes de ouvir? Quantas vezes orou por resposta, mas seguiu o impulso? O Espírito Santo fala, mas quem não obedece, o silencia. A fé sem obediência é religião sem poder. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram lembrados não por seus dons, mas por sua obediência. Abraão deixou tudo sem saber para onde iria. Noé construiu uma arca quando o céu ainda estava limpo. Maria disse sim a algo que poderia destruí-la aos olhos do mundo. A fé verdadeira sempre caminha junto com a rendição, mas a fé moderna aprendeu a negociar com Deus. Quer os benefícios do reino sem a submissão ao rei. Quer milagres, mas sem renúncia. Quer o poder do Espírito, mas sem o peso da santidade. E é por isso que o Espírito Santo se entristece, porque ele não pode habitar em um coração dividido. A obediência não é um peso, é a porta da comunhão. É no ato de obedecer que o Espírito se revela, que a paz se torna constante, que a alma se alinha ao propósito. Quem obedece experimenta o mover de Deus em detalhes que o desobediente jamais percebe. O Espírito Santo não está em busca de performances, mas de fidelidade. Ele não pede perfeição, pede rendição. O obediente pode tropeçar, mas nunca se perde, porque há direção em cada passo. O desobediente pode correr, mas anda em círculos, sem propósito e sem voz interior. Obedecer é o caminho mais curto até a bênção. É a linguagem que o céu entende. Deus não responde a discursos, responde a atitudes. Enquanto muitos estão falando sobre fé, poucos estão vivendo a obediência da fé. A desobediência não é apenas rebeldia, é desconfiança. É olhar para a vontade de Deus e achar que a nossa é melhor. É escolher atalhos quando o Espírito pediu paciência. É tentar segurar o que Deus mandou deixar ir. Será que a sua fé ainda obedece? Ou se tornou uma fé seletiva, que aceita apenas o que não dói? O Espírito Santo não se move onde há resistência. Ele se move onde há entrega.
mesmo quando ela custa lágrimas. A obediência é o campo onde o Espírito planta milagres. Quando a alma se curva, o céu se abre. Quando o sim é sincero, o fogo volta a descer. E aquele que obedece, ainda que não entenda, sempre verá o propósito se revelar no tempo certo. A fé que obedece é silenciosa, mas poderosa. Ela não precisa provar nada, apenas permanecer fiel. E o Espírito Santo encontra descanso em corações assim, porque onde há obediência, há aliança. O Espírito está chamando você para deixar de viver pela fé que fala e começar a viver pela fé que se submete. Ele está dizendo, não quero o seu esforço, quero o seu sim. E quando esse sim ecoa do fundo da alma, o Espírito volta a agir, volta a falar, volta a conduzir. Porque a obediência não apenas agrada a Deus, ela o traz de volta para o centro da vida. O Espírito Santo não se entristece com o pecador que luta, mas com o que se acomoda. Há uma diferença entre cair e permanecer caído. O pecado não destrói o homem apenas quando é cometido, mas quando é aceito como parte da rotina. E é aí que muitos perdem o fogo, mesmo dentro da igreja. O maior perigo espiritual não é o pecado escandaloso, mas o pecado tolerado. Aquele pensamento que ninguém vê, aquela atitude que parece pequena demais para ser confrontada. São pequenas rachaduras na muralha da santidade, e é por elas que o inimigo entra. Há cristãos que pararam de lutar contra o pecado porque se convenceram de que é assim mesmo. Chamam de fraqueza o que a Bíblia chama de desobediência. E nesse conformismo, o Espírito Santo se entristece, porque o mesmo Deus que perdoa também transforma. Quantas vezes você sentiu o peso do erro e tentou justificar? Quantas vezes o Espírito te mostrou, mas você calou a voz dele com o som das suas desculpas? O pecado tolerado é um veneno de dose lenta. Ele não mata de uma vez, mas mata de pouco em pouco, até apagar a sensibilidade espiritual. O pecado tira a voz da consciência. No início dói, depois incomoda, até que um dia já não se sente nada. É aí que o espírito se cala. Não porque deixou de amar, mas porque o coração se fechou para ouvir. Ele continua perto, mas o homem não o percebe mais. A Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O Espírito Santo não busca perfeição, ele busca verdade. Ele prefere lágrimas sinceras a discursos religiosos. Há pecados que ninguém sabe, mas o céu conhece. Há hábitos secretos que parecem inofensivos, mas estão roubando o poder da oração. O Espírito Santo está chamando você para abrir as portas fechadas da alma, aquelas onde a culpa dorme e a vergonha se esconde. O pecado não é vencido pelo esforço humano, mas pela presença. É impossível vencer o que ainda se ama, e impossível amar a Deus verdadeiramente enquanto o pecado é guardado como um refúgio. Por isso, o Espírito Santo não apenas convence do erro, ele convida à libertação. Há pessoas que oram para ser usadas por Deus, mas se esquecem de pedir para serem purificadas por Ele. Querem o poder do Espírito, mas não suportam a luz que expõe o coração. Mas a presença de Deus não vem para humilhar, vem para curar. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando algo agora, algo que parece pequeno, mas que está impedindo o fluir da unção. Não lute contra a voz dele. O arrependimento não é fraqueza, é renascimento. É o ato mais poderoso que um cristão pode viver. Deus nunca rejeita quem confessa. Ele rejeita a hipocrisia, não a fraqueza. O altar de Deus é o lugar dos quebrantados, não dos perfeitos. Enquanto houver sinceridade, sempre haverá graça. A tolerância com o pecado cria distância entre o homem e Deus, mas o arrependimento elimina qualquer abismo. 1 minuto de confissão sincera tem mais poder do que anos de aparência religiosa.
O Espírito Santo quer reconstruir o templo interior. Ele quer remover as impurezas que ocupam o espaço da sua presença. Ele não força a entrada, mas espera o convite. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quando o pecado é exposto à luz, o diabo perde o domínio. Quando há confissão, o Espírito volta a respirar dentro do homem. A pureza não é ausência de falhas, é presença constante de arrependimento. E quando o pecado é deixado no altar, o fogo volta a acender. O Espírito Santo sorri de novo, e a alma sente o que há tempos não sentia, a doce paz da consciência limpa e o prazer de viver em santidade. Vivemos uma geração que ouve muito e discerne pouco. Há vozes por todos os lados, vídeos, conselhos, discursos, sentimentos, mas poucas ecoam da parte de Deus. Quando a palavra perde autoridade, o Espírito Santo se entristece, porque ele só se move onde a verdade reina. A Bíblia não é um livro de opiniões, é a voz eterna do próprio Deus. Mas o homem moderno prefere interpretações que o confortam, em vez de verdades que o transformam. E assim, sem perceber, muitos cristãos estão trocando o está escrito pelo eu acho. A fé que se baseia em opiniões é como casa sobre areia, parece firme até que a tempestade chega. O Espírito Santo não habita onde há relativismo, porque ele é o Espírito da verdade. E a verdade nunca se adapta, ela liberta. Quantas vezes você ouviu algo que parecia certo, mas não estava alinhado à Escritura? Quantas vezes a emoção falou mais alto que a palavra? O Espírito Santo se entristece quando o coração prefere o conforto da mentira à dor da correção. A palavra de Deus é espada não almofada. Ela corta, mas cura, fere, mas restaura. O problema é que muitos querem um evangelho sem corte, uma Bíblia sem confronto, um Cristo sem cruz. E assim, o altar da verdade vai sendo desmontado dentro da alma. O Espírito Santo é quem inspirou as Escrituras. Ignorar a palavra é ignorar o próprio autor. Quando um cristão começa a selecionar o que quer crer, ele não está mais sendo guiado por Deus, mas pelo próprio ego. O Espírito Santo não fala fora da palavra. Ele não contradiz o que já revelou. Todo novo evangelho que não se alinha à Bíblia é engano travestido de revelação. O Espírito não se reinventa. Ele reafirma o que já foi dito desde o princípio. Há igrejas cheias, mas vazias de verdade. Sermões que inspiram, mas não transformam. Palavras bonitas que não produzem arrependimento. E o Espírito Santo chora quando vê o púlpito se tornando palco e a Bíblia um enfeite. A verdade não precisa de aplausos, precisa de fidelidade. E mesmo que o mundo inteiro rejeite a palavra, ela continuará sendo o único alicerce capaz de sustentar a fé em meio às tempestades. O Espírito Santo está chamando esta geração de volta à Escritura. Volta a amar a Bíblia, volta a meditar nela, volta a viver o que lê, porque não há avivamento sem palavra. O fogo sem fundamento se apaga, mas a verdade sustenta a chama até o fim. A opinião muda com o tempo, mas a palavra permanece. Ela é eterna, firme, inabalável. Cada vez que um coração escolhe obedecê-la, o Espírito Santo se alegra, porque a obediência à palavra é a forma mais pura de adoração. Não existe comunhão com o Espírito sem amor pela Escritura. A voz de Deus não está no ruído das redes, mas nas páginas que muitos deixaram de abrir. O avivamento começa quando a Bíblia volta a ser aberta com lágrimas e temor. E quando a palavra volta ao centro, o Espírito volta a falar. Quando a verdade é exaltada, a presença volta a encher o templo, porque o Espírito Santo sempre se move onde a palavra é honrada e onde o coração decide ouvir, mesmo que doa. A ausência de oração é o som mais triste que o céu pode ouvir. Porque quando o homem deixa de orar, ele não apenas silencia a própria voz, ele cala a comunhão.
O Espírito Santo sente falta das conversas da madrugada, dos sussurros da alma, das lágrimas que caíam em segredo. Muitos dizem, não tenho tempo. Mas o problema nunca foi o tempo. É o amor que esfriou. Quem ama sempre encontra um espaço para estar junto. O Espírito se entristece não pela falta de palavras, mas pela falta de presença. Orar não é uma obrigação. É o fôlego do Espírito. Sem oração, a alma começa a definhar. O crente pode continuar frequentando a igreja, servindo, falando sobre Deus, mas por dentro vai ficando oco, distante, cansado. Quando foi a última vez que você orou até sentir que o céu respondeu? Quando foi a última vez que o tempo passou e você nem percebeu, porque a presença te envolveu? O Espírito Santo sente saudade dessas horas. Ele está à porta, esperando que alguém volte a falar com ele. O diabo não teme pregadores eloquentes, ele teme intercessores silenciosos. Ele sabe que uma vida que ora é uma vida que o céu protege. É por isso que a oração é o primeiro alvo da distração. Se ele conseguir calar o crente, conseguirá apagar o fogo. A Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não é apenas um conselho, é um modo de viver. O Espírito Santo deseja caminhar conosco em cada pensamento, em cada respiração, em cada decisão. A falta de oração não começa com rebeldia, mas com descuido. Um dia se ora menos, no outro se adia, até que o silêncio se torna hábito. E o Espírito que antes falava constantemente, agora observa em silêncio, esperando ser lembrado. A oração não muda Deus, muda o homem. Ela alinha o coração ao propósito, limpa os olhos da alma e renova a sensibilidade. Quando se ora, o Espírito volta a soprar sobre as cinzas do coração. Há poder na oração simples, sincera, sem máscaras. O céu não responde à eloquência, responde à verdade. Deus não espera discursos, espera entrega. Às vezes, uma lágrima fala mais do que 1000 palavras. Talvez o Espírito Santo esteja chamando você de volta ao quarto secreto. Volta a ajoelhar, volta a fechar a porta, volta a ouvir em silêncio, porque é lá no secreto que a presença se torna palpável e a alma volta a respirar. A falta de oração enfraquece o discernimento. O cristão que não ora se torna vulnerável, guiado por emoções em vez da voz do Espírito. Mas aquele que ora caminha em segurança, mesmo quando não entende o caminho. A oração é o combustível do avivamento. Não há mover de Deus sem joelhos no chão. Os grandes despertares espirituais da história nasceram em quartos escondidos, onde corações queimavam mais forte que multidões. O Espírito Santo está dizendo, fala comigo novamente. Ele não quer orações decoradas, quer comunhão. Ele não busca perfeição, busca constância. Mesmo que seja por alguns minutos, fale com ele, e o céu inteiro ouvirá. E quando o altar da oração é reconstruído, a presença volta a descer. O Espírito volta a guiar, o coração volta a sentir, e o silêncio se transforma em fogo. Porque onde há oração, há vida, e onde há vida, o Espírito Santo sorri. O louvor nasceu para ser altar, mas muitos o transformaram em vitrine. O que antes era adoração, hoje se tornou performance. Canta-se para agradar os ouvidos, não mais o coração de Deus. E enquanto o público se emociona, o Espírito Santo se entristece, porque ele sabe quando o nome de Jesus deixou de ser o centro. O verdadeiro louvor não precisa de palco, precisa de presença. Não depende de microfone, mas de sinceridade. É no quarto, no silêncio, que a adoração mostra sua verdade. Deus não se impressiona com notas musicais, mas com corações que tremem diante da sua glória. O Espírito Santo não visita espetáculos. Ele habita onde há rendição. Onde há vaidade, a presença se retira. Onde há autopromoção, a unção se esvai. Ele é o espírito da humildade, e só desce onde o homem se prostra. Quantas vezes o louvor foi cantado com perfeição,
mas sem quebrantamento. Quantas vezes a música foi tocada com técnica, mas sem lágrimas. O Espírito Santo sente quando o som é puro e quando é apenas bonito. Ele distingue entre arte e altar. A adoração que move o céu não é a que encanta o ouvido, mas a que rasga o coração. É aquela que nasce do arrependimento, do reconhecimento da própria miséria, do desejo ardente de tocar o invisível. Esse é o som que o Espírito não apenas ouve, ele habita. Deus sempre buscou adoradores, não artistas. E quando Jesus disse em espírito e em verdade, ele estava dizendo: não quero o som da tua voz, quero a entrega do teu ser. A música cristã se tornou mercado e o altar vitrine. Muitos começaram cantando para Deus e hoje cantam para números. Mas o Espírito Santo não se impressiona com views. Ele se move onde há verdade. O som que o céu reconhece não está nas plataformas, está nos joelhos dobrados. Quando o louvor se torna espetáculo, o foco muda. O homem ocupa o centro e o nome de Jesus vai sendo empurrado para as margens. Mas quando o louvor é verdadeiro, o Espírito toma o lugar de maestro e toda a glória sobe sem sobrar nada para o homem. O verdadeiro adorador não precisa ser visto. Ele prefere que Deus apareça. Ele canta para um público de um só, o Senhor. E quando isso acontece, o ambiente muda, a atmosfera se transforma e o Espírito Santo repousa. Talvez você tenha cantado muito, mas há quanto tempo não sente o Espírito tocar enquanto canta? Talvez o som ainda saia da boca, mas o coração já não queima. O Espírito Santo está chamando os levitas deste tempo de volta à pureza do altar. O louvor é mais do que música, é guerra espiritual. Cada nota sincera fere o inferno, cada palavra verdadeira exalta o rei. Mas quando o louvor se torna espetáculo, perde-se o poder. E o inimigo se alegra onde o Espírito chora. Adorar é se esconder atrás da cruz. É desaparecer para que Cristo seja visto. É cantar até que o céu reconheça a voz. É levantar as mãos não para ser visto, mas para se render. O Espírito Santo está procurando adoradores que o amem mais do que o aplauso, que o desejem mais do que o sucesso. Porque quando o louvor volta a ser santo, o céu volta a descer. E quando o céu desce, toda glória humana se cala. E é nesse silêncio sagrado, onde o homem desaparece e Deus resplandece, que o Espírito Santo sorri, porque o altar foi restaurado e o som do coração voltou a ser mais alto que o som do palco. O Espírito Santo é amor em movimento. Quando o amor esfria, ele se entristece, porque vê o corpo de Cristo se dividindo em pedaços. A igreja, que deveria ser refúgio, muitas vezes se tornou um campo de disputa, onde a razão fala mais alto que a compaixão. Jesus disse que o amor seria o sinal dos seus discípulos. Mas hoje, o que o mundo vê são discussões, julgamentos, vaidades e comparações. A chama do amor se apaga quando o orgulho cresce. E quando o amor esfria, a presença se afasta. O amor é o fogo que mantém o corpo unido. Ele é o perfume do Espírito, o som do reino, o reflexo de Cristo. Onde há amor, há poder. Onde há perdão, há unção. Onde há misericórdia, o céu encontra descanso. Quantas vezes você se feriu dentro da casa de Deus? Quantas vezes julgou, respondeu, se afastou e sentiu o Espírito se calar? O Espírito Santo se entristece quando o coração do crente se torna frio com os irmãos, porque ele habita na comunhão. A falta de amor cria ruído no reino. Canta-se o mesmo hino, mas em tons diferentes. Fala-se de unidade, mas se alimenta a divisão. Enquanto o povo se fere, o Espírito observa em silêncio, esperando que alguém decida amar de novo. O verdadeiro avivamento não começa com gritos, mas com abraços. Não nasce em altares de fama, mas em corações dispostos a perdoar. O Espírito Santo se move mais forte onde há reconciliação.
O amor esfriou porque muitos confundiram santidade com isolamento. Esqueceram que o Deus Santo também é o Deus compassivo. O Espírito não se alegra com quem se acha puro demais para tocar o caído. Ele se alegra com quem estende a mão. Há irmãos feridos dentro da igreja que nunca encontraram cura porque foram julgados e não abraçados. A ausência de amor cria mais afastamento do que qualquer tentação. O Espírito Santo chora onde há dureza de coração. Deus não mede a força da igreja pelo barulho do culto, mas pela capacidade de amar os que o mundo despreza. Uma igreja que ama pouco, ora em vão, porque a oração que sobe sem amor volta sem resposta. Talvez você tenha sido ferido por alguém que dizia representar a fé. Talvez tenha perdido o brilho por ver o amor se esfriar. Mas o Espírito Santo ainda é o mesmo. Ele cura, restaura e ensina a amar de novo. O amor é o maior milagre do reino. Ele vence o orgulho, derruba muros e reacende o que parecia morto. Onde o amor volta, o Espírito volta. Onde há perdão, há presença. Amar é decisão, não sentimento. É escolher servir quando é mais fácil se afastar. É abençoar quando a carne quer revidar. É permanecer fiel mesmo quando não se é correspondido. O Espírito Santo está chamando a igreja de volta à comunhão. Ele quer que irmãos se tornem família, que a casa volte a ser casa. Porque o fogo da presença não queima onde há divisão. E quando o amor volta a ocupar o centro, o Espírito sorri. O altar volta a arder, as lágrimas voltam a cair e a igreja volta a ser aquilo que nasceu para ser. O reflexo do amor de Cristo no mundo. Há um evangelho sendo pregado hoje que fala de vitória, mas esquece da cruz. Um evangelho que promete bênçãos, mas evita arrependimento. Ele soa doce, mas é vazio. Parece luz, mas não aquece. O Espírito Santo se entristece quando o nome de Jesus é usado para sustentar uma fé sem renúncia. O verdadeiro evangelho não foi feito para agradar a carne, mas para crucificá-la. Ele não convida para uma vida confortável, mas para um caminho estreito, aquele onde o amor é provado e a fé é lapidada pelo fogo. Cristo não morreu para que o homem vivesse bem. Ele morreu para que o homem vivesse santo. E toda vez que o evangelho é reduzido a promessas terrenas, o Espírito Santo se cala, porque sua voz não se mistura com os aplausos da superficialidade. Quantas vezes você ouviu pregações que falaram apenas de bênção, mas nunca de arrependimento? Quantas vezes sentiu-se animado, mas não transformado? O Espírito Santo não veio para entreter, veio para santificar. O evangelho do conforto é atraente porque não exige cruz, mas sem cruz não há poder. Sem arrependimento não há graça, e sem santidade não há comunhão com Deus. O Espírito Santo se entristece porque vê uma geração buscando promessas, mas fugindo da obediência. A cruz não é um símbolo decorativo. É o altar onde o eu morre para que Cristo viva. O Espírito Santo habita onde há entrega, não onde há conveniência. A mensagem de Jesus nunca foi sobre sucesso, mas sobre salvação. Ele não disse, vem e será feliz. Ele disse, vem e morre. O conforto que o Evangelho oferece não é ausência de dor, mas presença de propósito. O Espírito Santo busca corações que ainda choram ao ouvir a cruz. Ele se revela naqueles que entendem que ser cristão não é viver fácil, é viver fiel. O conforto verdadeiro não está no mundo, mas na certeza de que se está no centro da vontade de Deus. A graça não é permissão para pecar, é poder para vencer o pecado. O Evangelho não é um travesseiro para a consciência, mas uma espada que separa a luz das trevas dentro de nós. Talvez você tenha se acostumado a buscar Deus apenas quando precisa. Talvez tenha se alimentado de promessas, mas não de presença. O Espírito Santo está chamando você para voltar à mensagem original, a que transforma, não apenas conforta.
O evangelho verdadeiro confronta antes de consolar. Ele fere o orgulho, mas cura o espírito. Ele quebra o homem, para depois reconstruí-lo à imagem de Cristo. O conforto do mundo termina em vazio, o desconforto da cruz termina em glória. Quem passa pelo Calvário aprende a descansar nos braços do Espírito. Quem foge dele vive cansado de si mesmo. O Espírito Santo quer reacender a chama do Evangelho puro, aquele que não promete facilidade, mas presença. Porque no fim, o maior conforto não é ter tudo o que se quer, mas ter Deus, mesmo quando tudo falta. E quando o coração volta à cruz, o Espírito volta a sorrir. O altar se enche de vida, a alma se purifica e o cristão redescobre o poder da verdadeira graça, aquela que não acomoda, mas transforma. O Espírito Santo não se impressiona com o que fazemos, mas com o que nos tornamos. Ele não mede ministérios, mede caráter. Não avalia quantas palavras pregamos, mas quantas vivemos. O maior sinal de uma vida cheia do Espírito não é o poder, é o fruto. Vivemos um tempo em que se busca dons, mas se esquece do fruto. Queremos falar em línguas, mas não dominar a língua. Queremos curar os outros, mas não permitir que Deus cure em nós o que está doente. E é nessa inversão que o Espírito Santo se entristece. Uma árvore pode ter folhas verdes e aparência saudável, mas se não der fruto, o agricultor a corta. Assim também é a vida espiritual. O Espírito não nos unge apenas para servir, mas para produzir fruto digno do arrependimento. Quantas vezes buscamos o reconhecimento do dom e esquecemos o peso da transformação? Quantas vezes o Espírito tentou nos moldar, mas resistimos? Ele não quer apenas nos usar, ele quer nos formar. O fruto do Espírito é o reflexo do coração de Cristo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Cada fruto é uma evidência da presença. Sem eles, tudo o mais é vaidade espiritual. O Espírito Santo não veio apenas para operar milagres visíveis, mas para realizar o milagre mais profundo: transformar um coração humano em imagem do Filho de Deus. A vida sem frutos é uma fé sem testemunho. Fala-se de Deus, mas o mundo não o enxerga em nossas atitudes. E quando o cristão deixa de refletir Cristo, o Espírito Santo se entristece, porque ele é o Espírito que revela Jesus ao mundo. Não basta parecer espiritual, é preciso viver espiritualmente. O Espírito não busca a aparência de piedade, mas a autenticidade de alma. Ele não unge máscaras, ele unge verdade. Cada dia é uma oportunidade de frutificar. O perdão é um fruto. A paciência é um fruto. O amor em meio à dor é um fruto. E onde há fruto, há evidência de que o Espírito está vivo e atuante. Talvez você sinta que já serviu muito, mas frutificou pouco. Talvez olhe para trás e veja mais folhas que frutos. Mas o Espírito Santo ainda é o mesmo. Ele não desistiu do seu jardim interior. Ele quer regá-lo novamente. O Espírito Santo é o jardineiro da alma. Ele poda para restaurar, corrige para fazer crescer. A poda dói, mas é sinal de amor. Deus corta o que está estéril, não para punir, mas para dar espaço ao novo. A frutificação não acontece em um instante, mas em uma jornada de permanência. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. O fruto nasce da constância, não da pressa. Uma vida sem frutos pode parecer viva, mas é vazia. E uma vida cheia do Espírito pode parecer simples, mas é poderosa. Porque o fruto é o que convence, é o que prega quando a voz se cala. O Espírito Santo quer fazer de você uma árvore frutífera, que alimente, inspire e revele Cristo ao mundo. Ele não quer que você apenas fale sobre Deus, mas que as pessoas sintam Deus em sua presença. E quando o fruto aparece, o céu se alegra, porque cada gesto de amor, cada perdão sincero,
Cada ato de fidelidade é uma semente eterna plantada pelo Espírito. E onde há fruto, há vida. Onde há vida, há Deus. O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, voz e vontade. E ainda assim, muitos que dizem amar a Deus o ignoram todos os dias. Ele está ali, sussurrando, guiando, advertindo, mas o coração está ocupado demais para ouvir. O Espírito não fala com gritos, fala com ternura. Ele não disputa a atenção. Ele se retira com tristeza quando é ignorado. E o silêncio do Espírito é o pior tipo de ausência, porque mesmo estando perto, o homem deixa de percebê-lo. Há cristãos que se acostumaram a viver sem a presença manifesta. Acham que o Espírito está ali só porque o culto acontece. Mas o Espírito Santo não habita em ambientes, habita em corações. Quantas vezes você sentiu o toque do Espírito e o ignorou por pressa? Quantas vezes ele te pediu para parar e você insistiu em continuar? Cada vez que o Espírito é ignorado, o coração se torna um pouco mais surdo para a voz do céu. Ele tenta falar em meio à agitação, mas o ruído do mundo é alto demais. Ele tenta consolar, mas o coração está distraído. Ele tenta advertir, mas a vontade humana fala mais alto. E aos poucos, o relacionamento se esfria. Ignorar o Espírito é viver sem direção, ainda que se fale sobre fé. É andar sem mapa, é servir sem paixão, é orar sem resposta. Porque quem não ouve o Espírito se torna refém das próprias emoções. O Espírito Santo quer participar da sua rotina. Ele quer estar na oração, no trabalho, nas decisões, nas palavras. Ele quer andar com você, não apenas ser lembrado no domingo. O cristianismo sem comunhão é religião sem vida. Há pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem a voz do autor. Citam versículos, mas não ouvem o Espírito que os inspirou. E o Espírito Santo chora, porque foi enviado não apenas para ensinar, mas para caminhar junto. Ele é o amigo que nunca deixou de estar ao lado, mesmo quando foi deixado de lado. Ele é o consolador, que esperou noites inteiras, enquanto você procurava conforto em outras vozes. O Espírito Santo não guarda rancor, ele guarda esperança. Mesmo depois de ser ignorado, ele ainda chama: Filho, volta a me ouvir. Ele não se impõe, mas convida. Ele não acusa, mas atrai. Ouvir o Espírito é aprender a silenciar o barulho. É trocar o desespero por direção. É deixar que a paz dele governe o lugar onde antes reinava a ansiedade. Quando o Espírito fala, ele não apenas orienta, ele transforma. Uma palavra sussurrada por ele tem mais poder do que 1000 conselhos humanos. É a voz que consola no luto, que fortalece na fraqueza, que alerta antes da queda. Deus nunca deixou de falar. O homem é que deixou de ouvir. E quando o Espírito encontra um coração que ainda se importa, ele se manifesta de novo, com doçura, com fogo, com poder. O Espírito Santo não quer ser apenas uma lembrança doutrinária. Ele quer ser presença diária. Ele quer ser o primeiro pensamento da manhã e a última voz antes do sono. E quando o homem volta a ouvir, o céu volta a falar. O silêncio se quebra, a alma se acende e a comunhão é restaurada. Porque onde o Espírito é honrado, há vida. E onde há vida, há o sopro de Deus. O Espírito Santo nunca desiste de um coração, mesmo quando ele se afasta. Ele espera, ele observa em silêncio. Ele chama nas madrugadas, nas lágrimas, nas lembranças antigas de fé. Ele é o Deus que não desiste do homem, mesmo quando o homem desiste dele. O caminho de volta não começa com passos, começa com arrependimento. É no instante em que a alma diz: Senhor, eu preciso de ti, que o céu se move outra vez. O Espírito Santo não exige perfeição para voltar, ele só pede sinceridade. Deus não reconstrói com o que está inteiro, mas com o que está quebrado. Ele usa o pó, as cinzas, o resto do altar que o pecado tentou destruir.
porque o Espírito Santo é especialista em acender fogo em lugares que já não fumegam mais. Talvez o coração esteja cansado, frio, distante. Talvez você sinta vergonha por ter apagado o fogo. Mas o Espírito não te acusa. Ele te convida. Ele não mostra a ferida para expor, mas para curar. Ele diz: ainda há tempo, ainda há graça. O retorno à presença é simples, mas exige entrega. O Espírito só volta a fluir quando o trono do coração é desocupado. Não há espaço para ele e para o orgulho ao mesmo tempo. O quebrantamento é a chave que abre novamente as portas do altar. Quando o homem se curva, Deus se levanta. E quando o Espírito volta a habitar, tudo muda. O ambiente, a mente, as palavras, o olhar. A presença transforma o que o esforço nunca conseguiu mudar. O Espírito Santo não restaura apenas o que foi perdido. Ele devolve com glória multiplicada. Ele renova a paixão, reacende a fé, refaz a comunhão. Ele faz o coração bater no mesmo compasso do céu. A restauração começa quando a oração volta. Quando o Pai volta a ser chamado com lágrimas. Quando o nome de Jesus volta a ser sussurrado com reverência. É ali, nesse encontro secreto, que o Espírito Santo volta a respirar dentro de nós. Ele não quer que você apenas volte à igreja. Ele quer que volte à presença. O retorno não é físico, é espiritual. Não é mudar de rotina, é mudar de direção. Há um novo tempo reservado para os que se voltam ao Espírito. Um tempo de cura, de lágrimas purificadoras, de fogo santo que não destrói, mas purifica. Um tempo onde o peso da culpa é trocado pela leveza da graça. O Espírito Santo está restaurando a sensibilidade espiritual de muitos corações. Ele está soprando novamente sobre as cinzas da fé, reacendendo o que parecia perdido. Onde havia silêncio, haverá voz. Onde havia distância, haverá presença. A restauração é a linguagem do amor de Deus. Ele não apenas perdoa, ele devolve o brilho, a alegria, a comunhão. O Espírito Santo transforma vergonha em testemunho, dor em autoridade, queda em renascimento. E quando o coração é restaurado, o altar volta a acender. A chama que se apagou começa a brilhar de novo, mais forte, mais pura, mais constante, porque o fogo que o Espírito acende nunca mais é o mesmo, é mais profundo, mais santo, mais fiel. O Espírito Santo está dizendo: volta e eu te farei novo. Ele não pede explicações, ele oferece recomeço. Ele não exige força, ele derrama graça. E quando a alma volta para o centro da vontade de Deus, o céu inteiro celebra. Porque nada alegra mais o Espírito Santo do que ver um coração restaurado, queimando outra vez por amor ao Pai. Há um momento em que o Espírito Santo deixa de apenas observar e começa a chamar. É nesse instante que o coração desperta e entende. Não era ausência de fé, era falta de fogo. Deus não se afastou. Fomos nós que deixamos de ouvi-lo. Mas mesmo assim, ele ficou, esperando o momento em que o silêncio se tornasse arrependimento e o arrependimento se tornasse canção. O Espírito Santo não desiste dos que o ignoraram, dos que caíram, dos que esfriaram. Ele continua batendo a porta dizendo: ainda há tempo, ainda há graça. O amor dele é mais forte que o pecado, mais profundo que a culpa, mais persistente que o desânimo. Mesmo quando o fogo se apaga, o Espírito Santo guarda as brasas. E quando você volta, ele sopra. O Espírito não quer que você viva de lembranças espirituais, mas de comunhão viva. Ele quer restaurar o altar, reacender o fogo, purificar o coração. Aqueles que voltam a orar sentem o impossível se mover. Aqueles que voltam a chorar diante de Deus descobrem o poder da rendição. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, veio para transformar. O Espírito está chamando esta geração de volta ao temor, à pureza, à palavra, à oração e ao amor. Ele busca uma igreja que o ame mais do que a visibilidade, que pregue mais com frutos do que com palavras.
O Espírito Santo não se manifesta em multidões sem coração, mas em corações cheios de arrependimento. E hoje, ele procura o seu. Talvez o pecado tenha deixado marcas, mas o Espírito é especialista em restaurar o que foi destruído. Ele transforma cinzas em testemunhos, feridas em ministérios, dor em glória. Ele não te chama para olhar o passado, mas para reacender o presente. Hoje o Espírito Santo quer te encher outra vez e fazer da tua vida um altar que nunca mais se apaga. Se esta palavra tocou seu coração, é porque o Espírito Santo falou com você. Não ignore essa voz. Feche os olhos agora e diga: Senhor, reacende o fogo em mim. Deixe o Espírito trabalhar. Ele vai restaurar o que parecia perdido. E se esta mensagem abençoou sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal Tesouros Eternos e compartilhe esta palavra para que outros também sejam despertos e restaurados pelo poder do Espírito Santo. Porque cada curtida aqui é uma semente e cada compartilhamento é uma alma alcançada. O Espírito Santo ainda fala e quer falar através de você.